investir em fundos imobiliários é burrice? Tem muita gente no YouTube que fala que investir em fundos imobiliários é burrice. Até grandes investidores, como o Luiz Barsi, né, preferem muito mais ações do que fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Para isso a gente vai entender os fundos imobiliários, qual que é a ideia deles e por que essas pessoas pensam dessa forma. O fundo imobiliário, para você que não conhece, não sabe o que é basicamente, a gente pode imaginar como um condomínio. E você tem uma parte desse condomínio. Então, ao invés de comprar uma casa inteira para alugar, você compra um tijolinho dessa casa. E várias outras pessoas também têm parte nessa casa. Então, você recebe um rendimento mensal referente àquele tijolinho que você tem. E essa é justamente a ideia do fundo imobiliário, de gerar um rendimento mensal. Hoje, esse rendimento ele é isento de imposto de renda, então é um rendimento que cai limpo todo mês na sua conta. Uma outra vantagem também do fundo imobiliário é que a barreira de entrada é muito pequena. Você tem fundos aí com uma cota a R$10. Então é realmente muito barato, acessível entrar em um fundo imobiliário e começar a receber esses proventos todos os meses. Um detalhe muito legal também é que se você fosse comprar uma casa ou um prédio para você alugar, além de ter um alto investimento inicial, se você tivesse, por exemplo, uma casa e essa casa não fosse alugada, a sua vacância ia ser automaticamente de 100%. Ia ser dinheiro parado que não bota nada de grana no seu bolso. Em um fundo imobiliário, comprando uma cota pequenininha de R$10, você tem um acesso a muitos imóveis. A diversificação é extremamente grande. Então, aquele fundo, se ele for dono de 20 imóveis e você comprou uma cota, você também tem um pedacinho de cada um dos 20 imóveis. E dentro dos FIIs, dentro dos fundos imobiliários, a gente tem algumas classes aí. Tem algumas que são as principais classes, né? A gente pode separar em dois grandes grupos, que são os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papel. Os fundos imobiliários que são de tijolos, eles facilitam a nossa compreensão do funcionamento deles. Porque é justamente como eu falei até agora, são imóveis, são shoppings, são galpões logísticos, lajes corporativas. Então são, por exemplo, galpões que estão alugados, sei lá, para o Mercado Livre, para a Amazon. E aí eles pagam aluguel todo mês e esse aluguel vai para o fundo. Você, que é dono de uma cota, recebe um valor ali todo santo mês na sua conta. Esses três subgrupos, né, que eu listei aqui até, que é a logística, as lajes corporativas e os shoppings, são os mais conhecidos ali, né? São os que o pessoal mais acompanha. A gente tem alguns outros também, né? Tem fundos de hotéis, tem fundo até de cemitério. Mas os maiores que a gente acompanha na bolsa e até que são mais falados são justamente desses três ramos aí, né? Porque são muito fortes, realmente. E quando a gente fala... E os fundos de papel, eles são um pouco mais complicados a gente entender. Não é uma coisa tão óbvia. Porque o fundo de papel, ele é dono de dívida, basicamente. São dívidas, são CRIs, são CRAs. E para uma fácil compreensão, a gente pode imaginar que os fundos de papel é como se você estivesse investindo numa renda fixa, porque ele vai se beneficiar com a alta da Selic, porque ele é uma dívida, e você recebe dessa renda fixa um dividendo mensal. A gente ainda tem mais dois tipos de fundo que são menos falados, né? Que são os fundos híbridos, que eles vão conter tanto papel quanto tijolo. A gente tem o exemplo do MXRF11 aí. Esse fundo em específico, ele é um dos queridinhos aí do pessoal. Muita gente fala dele. E a gente tem os fundos de fundos. Os fundos de fundos são realmente fundos que compram outros fundos imobiliários. Uma das questões negativas desse tipo de investimento vai ser realmente as taxas de administração, que você vai estar pagando basicamente 2 vezes. Então, agora que a gente falou, que a gente fez esse review geral do que é um fundo imobiliário, a gente consegue adentrar para entender realmente o porquê que o pessoal fala que ele é um investimento tão ruim, principalmente porque ele também fica localizado na bolsa de valores. Então, ele corre o risco, né? Ele tem essa volatilidade do mercado. Entretanto, a ideia do fundo imobiliário, como a gente já falou, é justamente gerar essa renda mensal. Ele é um investimento feito exatamente para o brasileiro, que gosta muito disso. Diferentemente de uma ação, 95% do lucro do fundo imobiliário tem que ser distribuído por lei semestralmente. Então não sobra muito capital para o fundo conseguir realmente fazer os seus investimentos. A gente vê muita emissão de cotas, muitas outras alternativas, venda de imóveis, tudo nesse sentido para conseguir essa alocação de capital. Porque o fundo, ele perde o poderio, né, de deixar o dinheiro em caixa, justamente porque ele tem que distribuir esse valor. Então o fundo imobiliário, ele se distancia da ação, né? A ação, ela tem um poder de se exponencializar muito mais, porque a gestão pega o valor que ficou em caixa, né? Teve o lucro. Ah, vou distribuir 50%, beleza. A outra metade do lucro ficou em caixa. Ela vai investir todo esse valor, né? Para ter um ROIC aí, um crescimento com esse dinheiro. Então é natural que uma ação tenha um crescimento muito mais exponencial do que um fundo imobiliário. E uma queda muito mais exponencial também. A gente pode trazer também aqui comparações. Uma ação, ela cai muito mais do que um fundo imobiliário. Ela varia muito mais, né? A gente tem Banco do Brasil aí, por exemplo, que caiu mais
do que 10%, o fundo imobiliário dificilmente vai cair mais do que 5%. E aqui justamente que o pessoal comenta, né? Porque como o fundo está no mercado, ele está correndo o mesmo risco de uma ação, teoricamente, e o retorno dele ele é muito mais baixo. Porém, a ideia dele é justamente outra. A gente não pode comparar diretamente, porque são ativos com objetivos distintos, né? Enquanto um realmente te apresenta um risco muito maior, uma ação, né? O crescimento pode ser muito exponencial ou a queda também. O fundo imobiliário ele vai crescer porque ele vai se reajustar pela inflação, e também a gestão, se for uma gestão ativa, vai estar buscando novos investimentos, né? Para o desenvolvimento do fundo e também para colocar dinheiro no bolso dos gestores, que é natural. Ele vai andar um pouco mais de lado, mas ele vai distribuir mais dividendos, né? Então, na verdade, o que acontece é que esse dinheiro ele vem para o seu bolso e aí você pode reinvestir, comprar mais cotas, aumentar o seu patrimônio. Fica na sua mão a decisão do que fazer. E tendo em vista isso, faz sentido para a gente ter ações e também fundos imobiliários na carteira, porque são ideias diferentes, né? Então, o fundo imobiliário está me provendo todo mês um rendimento, eu posso pegar esse rendimento e aportar. É uma bola de neve, né? Da mesma forma que ações pagadoras de dividendos, enfim, só que muito mais rápido, né? Porque eu já tenho no próximo mês aquela sensação de que eu estou tendo um retorno sobre o meu dinheiro. Com ações pagadoras de dividendos, eu tenho a mesma ideia, não recebo tanto provento quanto o fundo imobiliário, porque ela não vai distribuir 95% do seu lucro, dificilmente, né? A menos que seja uma seguradora ou algo nesse sentido, e também não vai distribuir mensalmente esse valor, ela vai distribuir a cada trimestre ou 2 vezes por ano, depende muito da empresa. A ideia é realmente a gente mesclar tudo isso para equilibrar a carteira, né? Apesar de que os dois estão no mesmo mercado, correm o mesmo tipo de risco, talvez um pouco mais ou um pouco menos em alguns casos, mas realmente tentar diversificar tudo isso aí. Então, para você que via sempre esse tipo de comentário e ficava na dúvida, com um pouco de medo de investir em fundos imobiliários, porque ele não é um rendimento bom, ele não é um rendimento que vai ter um retorno tão expressivo quanto uma ação, mas o risco também de uma empresa, ele acaba sendo muito maior do que o risco do imóvel, né? Até porque se o retorno da ação não fosse tão alto, não faria sentido a gente ter empresas, né? Teríamos só imóveis e aí não teria economia nenhuma, porque não ia ter geração de valor real, né? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.